Tudo bem, cara? Boa noite. Isso aí, vamos lá para mais uma noite de Vamos lá. aprendizado. Hoje vai ser daquelas que quebra a oficina e que levanta a oficina. Hoje vai Cara, ser demais. esse é um tema que a gente sempre fala, né? Dentro da mentoria, sempre fala com o pessoal que entra. É o que você fala, né? É o que vai trazer a margem, eu vou tirar a margem, né? É isso aí. E hoje é dia de perguntar bastante, né? Boa noite para a Érica. Boa noite para a Fala, Rafa, que está pessoal. aí também. Hoje é dia da Fala, gente, pessoal. Tudo bem? assim, tirar a dúvida derradeira mesmo. Porque tem muito conteúdo sobre precificação, mas muito conteúdo complicado, né? E isso faz com que, no final, a gente não entenda como fazer da melhor forma ou acaba fazendo de uma forma errada, né? Equivocada. E é isso, ao invés do conteúdo ajudar, acaba atrapalhando. Então, nosso objetivo principal hoje aqui é sair com a precificação de peça e de serviço de uma forma bem clara e direta, e depois a gente bate papo sobre o que abrange tudo isso, mas de uma forma descomplicada, para facilitar para todo mundo. Pessoal, o que tiver e tendo de dúvida, a gente vai tentando sanar. Pode mandar aí no chat, tá? Nós vamos tentar deixar bem detalhado, né, de fácil entendimento, certo, Gerard? A gente vai mastigar aqui o máximo possível, né? Como eu falei, a ideia é a gente facilitar o entendimento, não complicar ainda mais. Tem várias fórmulas aí que tem que usar até a calculadora científica para poder entender como é que chega no resultado. Mas tem uma forma bem mais tranquila da gente fazer essas precificações para a gente conseguir tocar de uma forma mais tranquila aí na nossa oficina. O E pessoal tá é chegando. uma situação assim que a gente tem certeza hoje que é o que mais atrapalha o crescimento, o que mais faz a oficina fechar no Brasil é a precificação. E a gente pode falar isso com bastante propriedade porque a gente errou muito lá no começo a nossa precificação por não entender como fazer da melhor forma. E quando você erra na precificação, assim, é um preço muito caro e que você só vai descobrir lá na frente. E para voltar e consertar, você apanha bastante, porque você precisa entender primeiro que aquilo está certo, que aquele preço é o que tem que ser cobrado, é o justo. E para você poder passar para os seus clientes isso, que às vezes estão com você há muito tempo, acostumado com a faixa de preço muito abaixo, você pode acabar até perdendo alguns clientes. Porém, isso não significa que você era um mecânico, uma oficina, né, boa, que cobrava um preço bacana, e agora você é um mecânico e uma oficina que cobra muito caro. Não é isso. Você só estava cobrando errado e agora você está cobrando justo. Então a gente tem que fazer essa separação para que a gente possa fazer a nossa precificação de uma forma correta e sem ficar com aquela dor no coração. Porque para fazer da forma exata, da forma certa, no início às vezes assusta um pouco, né? A gente pensa que está muito caro, mas nós vamos falar hoje, vamos calcular aqui para ver que se não cobrar dessa forma, a gente não tem como ter longevidade, né, na nossa oficina. A gente fala com o dono de oficina todo dia, oficina que fatura 20 mil, que fatura 50, que fatura 100, 200, enfim. Acho que o grande desafio mesmo para chegar no 100, um dos grandes aí, é ajustar esse preço, né, Gerard? Esse é Olha, o. cara, essa questão do até os 100 mil ali, para chegar lá, com certeza
a precificação atrapalha muito, porque nessa faixa etária de faturamento é geralmente onde a gente erra mais, né? Onde o cara está trabalhando com a margem ali, vamos colocar aqui, compra uma peça por 100 e vende por 130 e acha que está ganhando muito dinheiro. E se fosse cobrar da forma exata, da forma justa, ia ser o dobro ou o triplo. Então, a primeira coisa na limitação, né, de chegar lá no 100 mil, com certeza é a precificação. Porque isso cria uma barreira ali, e aí você vai colocar mais pessoas para dentro, você acaba colocando mais colaboradores, e mesmo assim não bate. Você atende mais clientes, e mesmo assim não bate. E aí fica aquele desespero, né? O que que eu faço agora? Já contratei mais, já atendo mais clientes, já estou investindo em marketing, estou fazendo tudo que tem que fazer e não consegui romper. Então, se olhar para a precificação, com certeza vai achar um caminho ali que vai facilitar para romper essa barreira. E quando você está acima desse patamar, 150, 200, 300, é onde você perde diretamente na lucratividade, no lucro líquido, na última linha ali, né? Onde você tem uma despesa que fica muito alta e você está faturando bem, o faturamento já não é mais um problema, né? A gente está faturando bem, a gente está atendendo bastante cliente, a nossa equipe está certa, só que tá aquela sensação de, poxa, eu tô faturando tudo isso daqui, tô faturando 300 mil, mas quando eu faturava 70 mil, sobrava a mesma coisa que está sobrando agora. O que está acontecendo? E aí a gente vai nas perguntas de novo. E às vezes contrata mais porque acha que está na contratação. Aí faz o caminho ao contrário, né? Diminui mais o preço para tentar atrair mais cliente. E aí, no final, vai piorando um pouco a situação até conseguir achar o caminho aí de orientação para fazer a precificação correta. Então, tanto nas oficinas que estão com faturamento menor hoje, que estão começando, que estão na luta ali, a precificação é essencial, mas para as oficinas maiores, ela é também uma questão de que vai dividir se você vai ter lucro ou não. Onde fica aquela operação inchada, a folha grande, a despesa alta, que para chegar nos 300, 400 para cima, assim, tem uma despesa muito grande, e se não tiver sobrando o justo para o dono, não vai fazer sentido, né? E aí é onde se questiona mesmo se vale a pena até fechar e tentar trabalhar com outra coisa, porque não está dando certo, né, no final. Para oficina pequena, se fizer um belo de um ajuste, vai ter um resultado expressivo. Para É, oficina grande, se não fizer o ajuste fino, não é, vai dar o. é. Nas maiores, assim, você tem que fuçar um pouquinho. Tem Aham. que fuçar um pouquinho para achar o que está acontecendo. Nas oficinas que estão remando agora, que estão ainda com poucos colaboradores, estão começando agora, ou que já tem um tempo de caminhada também, mas tem ali uma limitação de atendimento de clientes, de colaboradores, quando você ajusta a precificação, é onde dá um boom, assim, que aparece um dinheiro que, né, da onde veio esse dinheiro que não tinha aparecido antes, né? E, se eu não me engano, a Érica tá aí na live, Fernando, e lá da garagem, uma mentorada nossa, e ela é prova, né? Você viu lá, mandou pra gente os dados hoje. Eu acredito que até sábado, no máximo segunda-feira, vai bater o faturamento histórico, né? O maior faturamento que já teve lá na oficina. E a precificação foi uma das coisas que a gente ajustou com ela lá, que estava bastante fora. A gente bateu um papo, identificou, conversamos e ela de imediato começou a executar a precificação da forma correta. E o mês passado já foi um mês bacana, se não me engano, foi o segundo maior faturamento da história da oficina. E esse mês vai bater o, assim, disparado, porque ainda falta 10 dias para fechar o mês e ainda tem bastante coisa para atender. Então, para um caso real, uma oficina que está ali na faixa de chegar nos 100 mil, de quanto a precificação correta dá o resultado dentro da nossa operação. É. O pessoal tá chegando na live,
tá? Estamos falando aqui sobre precificação. Vamos abordar os temas aqui, né? Quanto cobrar em cima da peça, quanto cobrar pela hora técnica, qual que é o valor justo que a gente precisa cobrar, como romper aí o medo de perder cliente, né? Muita gente tem medo de perder cliente, certo, Gerard? Ah, eu já tenho uma base, já tenho 4, 5 anos, 10 anos de oficina que eu tô cobrando assim. Se eu colocar mais caro, eu vou perder. Né? O que que você diz para esse pessoal, Gerard? Eu digo que é verdade, que vai perder um pouquinho de cliente mesmo, isso é natural. Você não vai perder cliente, você vai filtrar, você vai É, peneirar ali, vai selecionar. Aquele cliente que estava com a gente só pelo preço mesmo, né, que ia sempre pesquisando, que assim, não é seu cliente fiel. Ele vai porque o seu preço é barato porque você está precificando errado. Na hora que você fizer o ajuste, com certeza esse cara vai reclamar bastante, vai reclamar para os outros, para os amigos, para os familiares e depois ele vai deixar você. Então, você dá para avaliar que vai ter uma perca numérica, sim, de cliente, mas não é o cliente que a gente busca para nossa oficina, né? O cliente que a gente busca é o cliente que vai atrás de uma revisão preventiva, que se preocupa com o veículo, que tem a tendência de querer sempre as peças originais, genuínas para o carro, está preocupado com a segurança da família. E esse cliente entende que um serviço com qualidade, numa oficina boa, com bons técnicos, boas peças, ele demanda um valor um pouco maior do que nas oficinas que não praticam esse tipo de situação. Isso é fato. Então a gente precisa entender isso, entender que vai ter essa leve perda, mas você vai conseguir selecionar isso e vai com certeza suprir com a lucratividade que vai ficar na sua oficina. pronto. E vamos lá para a primeira pergunta, Gerard. Primeira pergunta, pergunta-chave. Comprei a peça por 100, estou vendendo por 130, né? A maioria dos casos que a gente vê por aí. Qual é o valor, né? Quanto que a pessoa tem que colocar em cima para fazer sentido, né? Para realmente dar lucro, não perder cliente, né? E, né, a gente poder sobreviver, né? Ter um bom retorno aí. Essa é a pergunta chave, né? Como falei lá no começo, a gente tem aquela ideia, né? E nós, lá na nossa oficina, né? Eu, meu sócio, no começo, foi assim. A gente comprar por 100, vender por 130 e falar, caramba, é fácil, né? Porque só compra por 100, atravessa a rua ali, compra por 100, põe R$ 30 em cima, vende e é só isso. Então parece muito fácil e parece muito lucrativo, né? Mas não é bem assim. Mas é legal o pessoal colocar aí quanto que eles estão cobrando para a gente entender, para que a gente possa entrar nesse mérito aí, já respondendo as questões, né? Pessoal que está acompanhando aí, se vocês compram uma peça por R$ 100 hoje, por quanto está passando para o cliente? Essa é a pergunta que a gente vai entrar agora para responder. E não precisa ficar com receio, pode mandar aí, porque é hora da gente tirar as dúvidas e entender o que a gente está fazendo, se está certo, se está errado. E a ideia aqui é que todo mundo saia com um aprendizado bacana. E a gente vai tentar ensinar o máximo possível dentro do pouco que a gente conhece e também aprender um pouco com a galera aí que tem com certeza bastante coisa para compartilhar, né? A sua versão aí, Fernando. Já tem gente respondendo aí, mas Cara, do que você vê das oficinas, né, que você atende várias e cara, várias. todo dia, né, a gente fala com o pessoal novo, né, que está buscando, né, o apoio aí. E tem os nossos próprios aí, clientes, mentorados, enfim. Cara, a maioria que eu vejo, assim, tá cobrando 30%, né? Quando tá cobrando direitinho, é 50%. É o máximo que eu uso. Eu sempre falo, né, gente? Basta um ajuste aqui, a gente consegue, sem contratar pessoas, sem investir nada,
ter mais lucro. O lucro vai aparecer. Aí o pessoal, nossa, mas como? É mágica? Não, não é mágica, não. É só o ajuste mesmo, né? Naquilo que você está cobrando, né? Ó, o pessoal tá falando aí, Gerard. O pessoal já falando. A Núbia diz que normalmente está cobrando 10%. A Rafaela aqui, 30, 40, 50, dependendo do tipo de peça. Tá? O Rafael aqui falou que também depende da peça, tá? Mas o que a gente vê mesmo é nesses valores aí, é 30%, é a média que o pessoal tem colocado. Comprou por 100, vende por 130. Certo. É isso que a gente vê bastante, né, Fernando, com os mentorados também. Mas de uma forma bem simples, pessoal, e bem direta, que a ideia hoje é a gente entender essa questão da precificação da forma mais descomplicada possível e sem erro. Então, bem direto, o mínimo que a gente tem que colocar de markup em cima da peça. Markup é a marcação ao mercado, né? É o preço que você compra e o que você coloca em cima para entregar para o mercado, de uma forma bem direta, que não é a margem, né? Que a A gente fala, às margem. vezes, quando você coloca de margem, a margem é outra situação, né? Então, às vezes, confunde bastante. Quando você ganha de margem? Eu ganho 50% de margem, né? Se for de markup, é 50%. Agora, se for de margem, pode ser 25%. Pode ser metade do que você está imaginando, né? Mas falando diretamente da peça, o mínimo que a gente tem que atuar hoje, o mínimo para a oficina ser saudável é, vamos colocar o 65% para ser mais fácil, né? Ou o 1,65, que é a forma de você fazer na calculadora para não ter erro, né? Você vai pegar a peça, o valor da peça, e vai colocar vezes 1,65. Esse é o valor mínimo que a gente tem que trabalhar dentro da nossa oficina. E aí entra no que a galera também falou, que depende da peça, né? E esse 1,65 ou 65% vai depender da peça. E qual peça que a gente vai usar essa margem menor, que é o mínimo dentro da oficina? A gente pode falar que são aquelas peças que o pessoal já sabe, que o dono de veículo já sabe o preço porque ele compra ou com uma frequência maior, ou aquela peça que ele não compra com tanta frequência, porém é uma peça de um valor um pouco mais elevado e por isso ele pesquisa bastante na hora de comprar. Então vamos dar um exemplo de troca de óleo. Vamos pegar um Onix 2020 e, em média, esse carro tá R$ 250 para trocar o óleo. Tá? O óleo e filtro de óleo só. Não adianta você colocar na sua oficina R$ 450 para trocar o óleo e o filtro do Onix. Porque a troca de óleo, né, geralmente é cada 6 meses, 10 mil, 7 mil, 5 mil quilômetros. O cara faz 2 ou 3, 4 vezes ao ano, né? Entende já já tem essa rotina de preço, já tem esse conhecimento e com certeza, se você precificar muito acima do que o mercado está colocando, você vai perder clientes que estão atrás de preço e clientes bons também, porque o seu preço está muito acima em relação a um produto que o cliente entende o preço, que ele usa com frequência, que ele faz a manutenção com frequência. E não faz sentido nenhum ele continuar na sua oficina ou levar o carro na sua oficina para pagar o dobro do valor, praticamente, do que os outros lugares estão oferecendo num produto simples, precificado pelo mercado, né? A população que precifica. Igual pneu, né? Pneu já. A concorrência já acabou, né? O pneu é um preço padronizado, não tem como Perfeito. ter uma margem grande. Hoje não existe mais, né? Hoje não tem como. Exatamente. Você
falou outro produto que com certeza é um que está nessa linha, né? Pneu, óleo, vamos colocar até embreagem, que é assim, o pessoal não dá para trocar com frequência, né? Não tem a necessidade, porque tem uma duração muito maior ali. Mas na hora de trocar, geralmente o pessoal vai pesquisar, porque é uma peça de um valor agregado ali. Então, vale a pena você pesquisar para entender onde você vai ter um benefício, porque é uma troca simples, né? Substituição de peça, não tem muita, não é tão complexo. Então, geralmente o pessoal vai cotar e acaba ali. Se você é o mecânico de confiança, mas se o seu preço for totalmente fora do mercado, ele vai optar em levar para outro lugar para fazer uma substituição simples, porque o preço está muito fora e para ele não compensa, né? Então, Uhum. embreagem também é um item que a gente pode colocar aí, que você pode trabalhar ali. Não que você tenha que trabalhar o 1,65 cravado ou 65%, mas que no mínimo, o mínimo que a gente tem que cobrar é esse valor e a gente pode margear ali por baixo, né? Pastilha, dependendo da marca também, né? Porque é uma coisa que o pessoal costuma também trocar com um pouco mais de frequência. Então tem que ter cuidado com a precificação para não colocar um preço muito fora também e acabar perdendo ou deixando um cliente, né, clientes bons ressabiados ali com o preço que está sendo praticado na sua oficina. Não ter necessidade de ajustar uma margem muito alta e acabar tendo uma perca de bons clientes, né? Isso a gente não pode ocorrer de forma alguma. Então, se tem algum lugar trocando uma pastilha, sei lá, Bosch, esse mesmo veículo por peça e mão de obra por R$ 350, se tiver na sua oficina 600, não tem porquê o cliente optar pela sua oficina, pagar praticamente o dobro do valor só por uma simples troca de pastilha, né? Não faz sentido e você com certeza vai perder bastante cliente se você aplicar dessa forma. Ó, Então tem que tomar cuidado com esse tipo de peça, né? a Rafaela ali comentou que em caixa de direção e peça de motor, ela consegue colocar acima 70 a 100%. Então, isso aí já é um ponto bem legal, né, Gerard? Certo. A Rafa, a gente bateu um papo bem bacana com ela, com o marido dela. A oficina dela tá numa região bem próxima da nossa oficina, né? E, Rafa, já passei do 1,65, que é o mínimo, e vou passar para o pessoal agora o ideal, que é a gente trabalhar, que é com o famoso 100%, que não é 100% de margem. Se for um markup, é um markup de 2, que você pega o preço que você pagou na peça e coloca vezes 2. Ponto. Esse é o valor ideal que você tem que trabalhar dentro da sua oficina, com markup de 2, sendo que já tem oficinas trabalhando com 2,3, 2,4 para cima, dependendo do segmento. Mas o markup ideal hoje para uma oficina mecânica é o 2,0 ali, né? Ou 100% de markup, não de margem. Não pode confundir para não dar problema. Só para esclarecer aqui, né, deixar bem claro o que o Gerard está falando, é que a gente fala com o dono de oficina todo dia, né? A gente sempre vê o nome margem, margem, mas o É, correto não é margem, tá? Se você coloca 50% de margem, o que que quer dizer? Quer dizer que você vendeu um produto, por exemplo, uma peça por 100 e você comprou ela por 50, certo, Gerard? a margem, que é a margem final de lucro, se você comprar uma peça por 100, vender ela por 200, de margem você vai ter 50% só. Porque nesse cálculo da margem você tem a sua peça
e você vendeu ela. Só Uhum. que para completar esse cálculo, você precisa repor essa mercadoria, certo? Senão você fica sem mercadoria. Então você compra por 100, se você vender por 300, você repõe a mercadoria, encaixa e assim, aí sim você vai ter o 100% de lucro. Então, se você precificar com 100% de margem, o seu preço vai estar muito fora da realidade. Por isso que para peça você usa o markup. A referência que tem que usar é o markup. Que aí você usa o 2.0 que a gente está falando, né? Que é o 2, que você pode comprar por 100 e vender por 200. Que aí vai dar duas peças. Esse que é o 2, né? O 2 está simbolizando duas peças. Uma que você comprou e uma que seria, teoricamente, o seu lucro. Uhum. Por isso que a gente, em toda vez que eu falo com o pessoal, eu já até mudo a abordagem já. Você comprou a peça por 100, você vende ela por quanto? Aí ele já fala, Exatamente. não, eu vendo por 130, eu vendo por 150. Aí é mais fácil, pessoal. Mas o termo técnico e bonitinho seria o markup. Markup. Exatamente. O Então, assim, markup, que é o, o ideal, que é o usado para colocar peças, né? O pessoal que usa, tem loja de roupa também, produtos, a gente usa o markup. Isso é e, essencial entender esse ponto para a gente não fazer, não calcular de forma errada, nem para baixo nem para cima, né? Porque se você pega e calcula em cima de uma margem e fala que quer ganhar 100% de margem, o valor vai ficar muito fora do padrão, né? bom, e assim, você falou um ponto meio, 65% acima. É o mínimo, né? O ideal mínimo. Desse valor, ainda tem parcela de cartão. Cabe o valor? Ah, a oficina parcelou em 4 vezes, em 6 vezes. Cabe dentro do 65 aí? Olha, Ou teria que ser nesse maior? 165, certo? Nesse 165 é o mínimo que a gente vai atuar, que a gente vai ter ainda uma lucratividade coerente ali com as nossas despesas, né? E o markup, ele é utilizado já contando com despesas de comissão, taxa de máquina, impostos. Então você não precisa calcular mais nada referente à peça se você colocar esse markup de uma forma ideal, né? A ideia é que no final do mês tenha o markup de 2.0 na média. Isso que é importante, isso que é interessante. Pô, Geraldo, mas você falou 1.65 e se tiver algo que assim, tá muito fora, comprei na concessionária, se eu colocar esse valor não vai dar para vender, né? O que que eu faço? Calcula, observa como que tá a média do mês e não tem problema nenhum você comprar e às vezes só repassar ali o que vai ter de taxa da máquina mais imposto. Não tem problema. Desde que no final do mês você consiga compensar isso em outras peças. O problema não é você vender uma peça sem muita margem. O problema é você vender todas essas peças sem muita margem. Não Não fecha a tem conta. como, às vezes, até hoje lá na nossa oficina também, como a gente trabalha com muita peça genuína, quando você vai buscar na concessionária, assim, é fora do padrão preço e na hora de você passar para o cliente final, se você for colocar ali 1.5, assim, é, já tá ruim para o cliente comprar direto da concessionária. E se a gente colocar o nosso markup, vai ficar muito fora. E como a gente quer atender o cliente de uma forma longeva, que ele fique com a gente, é, é imprescindível que a gente diminua essa margem para entregar algo razoável para o cliente. Só que em peças que você vai poder extrair um pouco mais, você tem que fazer para que no final do mês obtenha esse equilíbrio, né? Tenha esse platô ali do no mínimo.
do 2.0, né? É isso aí. Ó, o Antônio chegou aí, fala aí, Antônio, chegou bem na hora, hein, cara. Estamos falando sobre precificação de peça, né? Quanto cobrar em cima da peça, qual a diferença, o que que é margem, o que que é markup, tá bom? A gente já falou um pouquinho aqui sobre quanto cobrar, tá? Mas a gente vai voltando aqui na live. Não dá para cobrar 1,30, né, Gerard? Tem É, imposto, tem taxa de cartão, às vezes dá problema na peça, entrega, né? Vai exatamente. receber daqui 30 dias da maquininha quando não está antecipado. Se você for calcular tudo certinho, dependendo, você vai comprar a peça por 100, repassar para o seu cliente a 130 e no final de tudo você recebe só 99. Então você acabou ainda tendo um prejuízo nessa peça por conta dessas questões. Às vezes a oficina não tem um capital de giro, empréstimo, tá com cheque especial, isso tudo tem que estar, né? Então, Exatamente. Vamos imaginar assim: você já tirou o dinheiro do limite para fazer a compra. Então você já está pagando mais caro, já não é 100 que você está pagando, você já está pagando a mais. E aí o cliente, e aí antes disso, aí você manda trazer a peça e já tem um frete. Aí você paga ali, sei lá, R$ 10 para trazer essa peça. aí a peça veio errado. Exatamente. Bem errado. E aí, assim, só aí já acabou, né? Já morreu. Você já viu que já não deu certo. Mas aí chegou a peça já com frete, e aí já tem mais um pouquinho do limite lá que você usou. Então você já, esses 30, né, que seria a diferença, já está quase pela metade ali. Chegou, instalou lá no carro do cliente, deu tudo certinho, ele foi retirar. E ele vai pagar no cartão. E aí você já tem uma perca maior ali. Só que antes disso, pô, nós somos brasileiros, né? Não tem como você ir negociar uma coisa sem pedir um descontinho na última hora ali. E você, como é muito gente boa, lógico, você vai dar um descontinho pro cara. Então você deu ali 5% de desconto para ajudar ele, mais a taxa do cartão, mais o frete, mais o que estava negativo, e o final, que é o que puxa mais, que é o imposto. Olha o tanto de taxação que a gente está falando que teve em cima dessa peça que a gente comprou por 100 e está vendendo a 130. O Não que dá, vai né, cara? sobrar para a gente? Não dá. Não sobra, Fora, né? fora o tempo, né, que o cara perde fazendo cotação, caçando a peça do. Ah, não tem aqui, tem ali, aí É, chega errado, aí você pede para trocar, você se desgasta, né? E se a não tem gente for o colocar retorno. mais um pouco ainda, a gente pode colocar a questão do tempo, calcular a hora do consultor que está atrás dessa peça e colocar esse valor em cima. Aprofundando mais também tem a comissão do consultor, do vendedor. E dependendo da oficina, que paga comissão de peça e também de serviço, tem a comissão do mecânico. Uhum. Qual é a chance de estar ganhando dinheiro comprando por 100 e vendendo por 130? Ou Não dá, né? colocando os 30% que a gente fala. E isso quando a oficina não aceita peça do cliente, né? Peça que o cliente traz. Esse aí já é um caso ainda pior, né? É, infelizmente, é cultural, né, no Brasil. A gente não vai no restaurante e leva picanha pro cara assar para nós, para pagar mais barato. Mas na oficina, o cara leva o carro e quer levar as peças também. E nós aceitamos. Então, assim, é uma questão que a gente entende que ela é cultural também, porém, conforme a gente vai se estabelecendo, a empresa vai ficando mais forte, a gente tem sim que começar a lapidar essa questão e cortando aos poucos, porque não dá do dia para a noite você não aceitar mais peça de clientes. Como é que você vai fazer com essa galera que vem com você todos esses anos aí, que já estava nesse ritmo e do dia para a noite acabou? O que a gente pode fazer é ir diminuindo aos poucos, né? Ó, para motor lá hoje na Kings, motor, né? Cabeçote, motor, a gente não aceita peça de terceiros.
Então já, aí por quê? Porque o cara quer cotar. Aí a cotação do motor de todas as peças demora uma eternidade. E ele fica ligando toda hora para o nosso consultor para perguntar que peça que é. Então, assim, a gente está trabalhando para ele antes dele trazer o serviço para nós, né? Então, a gente já está trabalhando para o cliente nessa forma equivocada. E aí, quando traz, as marcas não são das melhores qualidades. Sempre tem alguma coisa ali que não é bacana e você sabe que vai dar um problema. Quando não é falsificado do Mercado Livre, né? A maioria, quando quer levar, sempre vem a sacolinha amarelinha lá do Mercado Livre. Não tem jeito. Não, ó, gente, não que não tenha peça original no É, Mercado Livre, tá? não é isso. Não é isso. Só que quem é de oficina já sabe, cara. A qualidade das peças caiu bastante, né? Inclusive, eu tive uma experiência comprando embreagem Look, né? Embreagem boa. E enfim, não prestou. Não prestou. Se fosse nova, de uma marca muito boa, não É, prestou. Então tá tendo muita falsificação, né? Inclusive eu compartilhei um post ontem, compartilhei um conteúdo, descobrindo uma fábrica clandestina, não lembro se foi aqui em São Paulo, de óleo, não sei se você viu esse post, de não, óleo de motor. Aí o cara fazia o óleo lá e botava a marca Mobil, botava a marca boa e ó, vendia no Mercado Livre. vai embora. E assim, o cliente não, muitas vezes não tem o conhecimento, né? Quem não Se tá sabe. certo ou não. Chega na mão do técnico, às vezes passa batido. Ou a falsificação, a réplica ali é tão bem feita que realmente instala pensando que é original. Lá na oficina nós tivemos um problemaço um tempo atrás com uma Toro. Não lembro se era diesel, não tenho certeza, mas o cliente optou por levar os bicos e no final os bicos deram errado, cara, e não achava o que que era e tudo mais, e no final eram os bicos que ele comprou que estava falsificado e assim, foi um transtorno para o cliente, um transtorno para nós, porque até você entender que aquela peça que você instalou nova tá com defeito, você já girou um monte de outras coisas pensando, putz, passei o diagnóstico, instalou, o cliente trouxe e não resolveu. E agora? O que que eu vou fazer? Então, assim, você perde um tempo até detectar e causa insatisfação no cliente também. Então, você tem que tentar prevenir esse tipo de situação para que a gente não tenha esse problema e também que a gente preserve a nossa margem, a nossa lucratividade, né? Porque Então, a assim, oficina que vende só serviço, Fernando, ela com certeza não vai crescer e muitas das vezes ela vai quebrar. Porque se você for viver só de serviço, só de mão de obra, não dá. Não dá para evoluir, para crescer, para fazer caixa, não para pagar bons salários, para tirar um bom prolabore, não tem como fazer isso. às vezes o cara pensava botar mais no serviço, mas aí o cara às vezes não vai conseguir pagar, vai ficar muito caro. O cara que tá trazendo a peça já é um cara que não quer pagar barato, ele quer pagar barato em tudo. Exatamente. Então, assim, não fecha a conta, né, já? Não tem como fechar nessa situação, né? Então é coisas que a gente assim vai aprendendo só durante a caminhada também, né? Hoje tá muito mais fácil, né? Tem muito mais conteúdo, tem mentorias, tem consultoria, tem curso, tem muito conteúdo de qualidade que a gente pode aprender e não sofrer isso na pele mais, né? Mas antigamente, que eu posso falar que é tipo 3 anos atrás, era muito difícil você achar conteúdo de qualidade e simplificado na nossa linguagem para que a gente possa entender o que está acontecendo e aplicar isso na nossa oficina. Então, isso faz com que a gente continue errando, errando, por conta de não ter o conhecimento e não ter material para a gente buscar, para a gente estudar, né? Uhum. Isso é um grande problema. É, assim, a gente tem essa facilidade, mas
ainda tem muita gente que precisa se posicionar, cara. Muita gente. é, a gente fala todo dia, né, cara? Todo dia a gente fala com o pessoal e o pessoal precisa se posicionar. Pô, já entrega um serviço de qualidade, vai ter que se posicionar como empresário, colocar regras, né, na tua empresa, não aceito peça, minha peça é tanto, só usa essas marcas aqui que são boas e pronto. Na verdade, Fernando, em relação às peças, o que a gente precisa fazer na oficina é explicar com toda a transparência possível para o cliente por que, mesmo sendo mais caro do que no Mercado Livre, é importante fazer a compra da peça na oficina. Por conta da garantia, por conta da qualidade, por conta de qualquer problema que der, o cliente vai estar resguardado. Não vai ter dor de cabeça de ter que levar, pegar aquela peça lá na oficina, levar num ponto para despachar a peça e comprar outra, sabe? Não vai ter toda essa dor de cabeça. E deixando com a oficina, com certeza o serviço dele vai sair muito mais rápido, né? Porque já tem as pessoas com a expertise ali para fazer as compras que precisa fazer, já tem os fornecedores que aonde que vai ser comprado, e o consumidor ali, ele vai ter que pesquisar algo que às vezes que ele não tá muito ambientado com aquele tipo de peça. A chance de comprar errado é muito grande, ou de comprar de uma marca que não a qualidade não é muito boa. É essa linha que a gente precisa levar para o cliente, explicar, ó, tem alguma diferença de preço, sim, mas por conta do atendimento, da garantia, da agilidade, da praticidade que você vai ter fazendo essa aquisição com a gente. A gente precisa vender isso para o cliente. Não só falar, então tá bom, pode trazer a peça, mas a mão de obra vai ser mais cara. Sabe? Já Então não dou passou, garantia na peça, não dou garantia sabe? na peça. Nem cola mais depois. Já passou esse tempo, né? Não Não, dá. não, não dá pra gente Você agir mais aceitou a dessa peça, forma. você aceitou a peça, você aceitou o risco. Não Na tem. verdade, né, se for levar o pé da letra ali no Código de Defesa do Consumidor, quando você, técnico profissional, recebe e aceita aquela peça na sua oficina, você está validando que ela está apta a ser aplicada no veículo. Pronto. Então você tem sim responsabilidade sobre a garantia da peça também. Então, esse é um Então, argumento de venda, pessoal. exatamente. Qualquer situação que acontecer na oficina, esse é um argumento muito forte de venda, né? Com Estamos certeza. com muita falsificação, peças de internet, às vezes até em grandes redes aí, com certa dificuldade de comprar uma peça de boa qualidade. Às vezes até a gente na oficina mesmo, comprando peça com marca boa, às vezes tem um probleminha ou outro. Com Então, assim, certeza. tem E isso está todo um. acontecendo com mais frequência também, viu? Então a Tá. gente tem esse problema gravíssimo. Então, assim, Beleza. Sobre as peças, Fernando, eu acho que a gente conseguiu matar aí, né? então o que que o pessoal vai fazer a partir de hoje? Quanto que O eles têm que resumo cobrar? é o resumo mais básico e mais direto possível. Quem querer aprender sobre a precificação de peça, você vai colocar no mínimo 65%, né? Ou a forma exata de fazer é pega o preço da peça que você pagou e coloca vezes 1,65. Esse é o mínimo. Peças que o cliente compra com frequência e entende a precificação delas. Óleo, pneu, pastilha, embreagem que não compra com frequência, mas é uma peça cara e o cliente vai pesquisar. Então, esse tipo de peça, olha lá o Fernando mostrando, não tem erro, Sim. cara. Não Tem, tem erro. tem que ser isso aqui. Esse aqui é o mínimo, né? Exatamente. Isso é o mínimo. Não, você não pode praticar um preço menor que isso, senão você vai ter prejuízo. Claro que eu estou falando da média final, né, ao final do mês. A soma de todas as peças que você comprou não pode ser menos que isso de margem, porque isso, assim, tá no limite entre ganhar ou perder, Se né? o cara, Se se o você- cara comprou se o cara comprou 20 mil em peça, ele vendeu as peças, ele tem que vender assim, né?
Tem que vender por isso aqui, certo? No final, lá no seu computador, lá no seu sistema, tem que estar mostrando, no mínimo, que as peças foram vendidas por esse valor. Senão, vai estar totalmente errado. Gente, Não vai ter lucro. 13 mil reais aí, ó, para pagar a conta, para pagar aluguel, para pagar a equipe. Exatamente. Mas essa linha é assim, é pouco, tá? Uhum. Pouco. Mas vamos lá, que a gente tá vamos começar a partir de amanhã isso. E a galera hoje, por exemplo, quem estava fazendo aí, que estava colocando 10%, o ideal é que comece por esse mínimo para que os clientes não sintam tanto. Um Porque se ponto for para ir 1,65. para a linha que a gente tem que fazer, que é o 2, né? Comprar lá por 100 e vender por 200, vai impactar demais. Então a gente vai fazer isso gradativamente, mas nunca menos que 1,65. Salvo Mas, aquelas questões que a ah, gente falou. Uma peça muito específica, um cliente muito específico, e que no final do mês você vai compensar, né? Você vai estar compensando em outras peças. Fora isso, uma o mínimo é esse. uma oficina que fatura 100 mil reais, né? O que que é de peça, mais ou menos? O que que deveria ser de peça desse faturamento? 30, 40, 50, o que que seria? Olha, a média é 65, 35 ali, né? Desculpa, pessoal. 65 peças, 35 mão de obra, né? Então você está falando que o oficina que fatura 100 mil, 65 mil é de peça. Em média, sim. Se ele cobrar 65, deixa eu ver se eu consigo fazer a conta aqui. É por 65, me ajuda, 1,65. Isso, 1,65. Então ele teria um custo de 40 mil, é isso, né? Isso, É, 40 mil e só tá 25 ganhando mil de vinte e lucro. cinco mil em cima das peças. Se for uma oficina que fatura 100 mil, 65 mil deveria ser de peça. Isso. E E só, disso e só sobraria. nas peças, em lucro bruto, não é a margem, tá? É lucro bruto. Você tiraria ali 25 mil só de lucro em cima das peças. Então, dá uma olhada no seu sistema aí em casa para ver se está certo, se é isso que você está praticando. Então, se você for prestar atenção, uma oficina de 100 mil reais, dependendo, ela vai estar lucrando na sua linha final ali, o seu lucro líquido vai estar muito mais em peça do que em serviço, se for considerar serviço de terceiros, como retífica, né? Então, olha como a Entendi. precificação da peça é importante. Não, bacana. Eu fiquei até curioso aqui com esse número aqui, porque se a pessoa começar amanhã a colocar um pouquinho mais de margem, ela vai chegar mais rápido ao 100 e vai chegar no 100 com lucro, né? Com dinheiro no bolso, né? Falta 10 dias para acabar o mês. Quem começar a fazer isso amanhã, o final do mês vai ser totalmente diferente. Isso é fato. Mas nós falamos do mínimo, né? Acho que ficou bem claro isso. O ideal é o markup de 2. Você vai comprar a peça, independente do custo, você vai colocar vezes 2. Ponto. Se conseguir fazer isso, você vai ter uma oficina que, na média, encerre o mês com essa média de 2, tá perfeitamente dentro, não vai sobrecarregar ali o cliente, não vai ficar aquela coisa fora. É óbvio que vai estar mais caro que na internet e que vai estar mais caro do que na casa de peças, isso é óbvio. Mas você vai comprar a peça do cliente, você vai assumir o risco dele entregando a garantia. Por que você tem que vender o mesmo preço da casa de peça? Por que você não pode ganhar o lucro por prestar esse serviço para ele também? Pronto. Então, se você vê direitinho, não faz sentido a gente trabalhar com menos do que isso, né? Bom, a Núbia perguntou aí, Gerard. Você está começando agora, Núbia. Estou começando agora com uma margem
que quer atingir 60 mil por mês. Como posso fazer esse markup? Tá, 60 mil por mês. perfeito. Ela quer atingir 60 mil de faturamento, é isso? Isso. A meta dela é 60 mil. E está começando agora. Isso. Núbia, já começa do jeito certo. Com as oficinas que já estão no mercado e está praticando essa precificação errada, você tem que fazer essa migração de uma forma um pouco mais lenta para não impactar muito. Porém, você que está começando agora, você tem como obrigação começar da forma certa. Mas, pô, não é melhor começar um pouco mais barato para garantir o cliente? Pelo amor de Deus, não. Ó, Você só vai atrair o cliente errado para dentro da sua oficina. eu tenho uma veia forte no marketing. E o preço que você coloca, ele vai segmentar seu público, né? Se você coloca um preço muito barato, você vai trazer o cliente que quer preço. Se você coloca um preço justo, o cara que quer qualidade vai falar, ah, não, esse preço aí parece que tem qualidade, né? Se você cobra barato, parece que seu serviço não tem qualidade. Se você cobra caro, Com certeza. Mas a questão não é o preço, é o valor. O valor, isso valor mesmo. que você consegue agregar. Se eu venho com a peça lá, eu vou cobrar do meu cliente um markup de 2, comprei por 100, estou vendendo a 200, e ele fala para mim que tá caro. E eu falo, então pode trazer a peça que eu instalo para você. É uma coisa, né? Mas, se eu falar para ele, tá caro em relação ao quê? Aí ele vai falar que na internet tá mais barato. Aí a gente consegue usar o questionamento, né? Consegue responder peças falsificadas, demora para chegar, vai ter que trazer na oficina, se tiver errado, vai ficar mais tempo o carro no elevador, prejudica a oficina também. Ou a gente vai, se chegar a peça errada, a gente vai ter que colocar o carro dele, agendar para um próximo dia, porque a nossa agenda não pode parar para guardar a peça. Se der Ó, alguma garantia, a gente vai conseguir resolver, né? A diferença está no valor que você coloca, que você demonstra, não no preço que você está cobrando, né? ó, o Antônio tá acompanhando a live aí, já. Ele falou lá, ó. Eu lembro dele, acho que da última live. Acho que ele tá para abrir uma oficina, não é? Acho Antônio que é parceiraço, eu conheço o Antônio desde de criança e agora ele tá no nosso ramo, né? é E isso com aí. certeza ele já vai abrir a oficina dele do jeito certo. Ó, onde tá lá, tem lá não cobra nada em cima das peças. E vejo lá que o gasto dele nas autopeças passa dos 30 mil todo mês. Cara, tá pagando pra trabalhar, né, Gerard? Cara, assim, dependendo do que ele cobra de serviço, ele não tá pagando, mas ele tá deixando uma bela fatia aí na mesa Ó, que vamos fazer a conta. Quanto que ele tá deixando na mesa? Vamos fazer Se ele, aqui. se ele está comprando em casa de peça, que foi o caso que o Antônio citou aí, se ele está comprando em casa de peça, a margem tem que ser menor, né? Porque se você for praticar o markup de 2, vai ficar muito fora, né? O cara vai atravessar a rua, vai perguntar ali e ver que você está cobrando o dobro. Mas o mínimo que a gente tem que usar é 1,5, né? 1,65. Vamos pôr aqui Então, se quanto você aqui, gente? quiser aí, vê quanto que vai dar. 1,65. É isso? É isso aí. Tá. Ó, esse aqui menos 30 mil, que é o que ele pagou, né? Isso. Então, assim, ó, ele tá deixando na mesa, Antônio, 20 mil reais, cara. Ô, Antônio, printa aí e manda Manda para pra ele, ele, cara. cara. Manda pra ele, pô. Ah, pô, chefe, o senhor tá precisando aí de uma ajuda? Tô te dando E aqui ele, 20 mil reais de ajuda aqui, ó. É só fazer isso aqui, ó. e assim, ele vai ganhar mais se ele fizer. Se ele ganhar mais, ele consegue pagar um salário melhor para o colaborador. Consegue investir em maquinários melhor, consegue reformar, consegue É, fazer um ambiente melhor para o cliente enxergar mais valor e pagar aquele preço que está sendo cobrado sem gerar dúvida, né? Em relação ao ambiente, em relação ao colaborador que está ali, em relação à oficina no geral. Então não é a questão não é só você cobrar e pôr o dinheiro no bolso, mas você ter margem para você reinvestir
dentro da sua empresa e fazer com que ela cresça continuamente, né? E isso sim vai mostrar o valor para o cliente, que aí não está relacionado a preço, está relacionado à experiência do cliente com a sua oficina. É isso aí. Acho que de peça, acho que é isso, né, pessoal? Vocês têm mais alguma dúvida? O Antônio falou que você é louco, paga umas contas e paga demais, né? Ah, então, ó, então dá para resolver umas coisinhas por mês, hein? Fazer muita coisa com esse dinheiro aí. Se É, alguém tiver mais alguma dúvida, gente, sobre peça, que a gente acabou até estendendo um pouco, mas a gente vai falar um pouquinho sobre a hora técnica, né, Gerard? sobre a hora técnica, é legal a gente passar aqui e mostrar pelo menos o básico, como que deve ser feito, né? Mas é assim, um cálculo que você tem que tomar, é um cálculo que depende de outras informações. Então, geralmente as oficinas que não têm ali um sistema, não está controlando os dados, tem um pouco de dificuldade para fazer. Mas a gente apresenta agora de uma forma geral e também simplificada para poder ajudar. Mas quem tiver com muita dificuldade em fazer, manda depois no Instagram, Fernando. Acho que a gente escolhe pelo menos umas 3 pessoas para fazer, Sim. né? Para dar uma força e já sair com essa hora técnica aí, porque isso também dá para margear bastante coisa dentro da oficina. Ó, antes de entrar aí, já, a Nubia tem uma dúvida aqui, ó. Uma dúvida que tenho. Geralmente passo o cartão para o cliente em 2 vezes. Eu seguro a taxa da maquininha acima de duas ou repasso os juros para o cliente? Quem perguntou foi a Núbia. A Nubia. Núbia, se você fizer a precificação da forma que nós colocamos aqui, você pode, é claro, negociando bem a taxa da sua máquina, né? Precisa entender qual que é a taxa que está sendo cobrada aí. Você pode parcelar sem medo nenhum em 10 vezes sem juros para o cliente. E isso também foi um divisor de águas para a gente. Quando a gente conseguiu colocar esse parcelamento, a gente vendeu muito mais. O Gerard, 1,65 ou 2? Aí é o 2, né? É No o final do 2, mês tem que ter o 2. O porque 165 vai depender da peça, que é a pergunta que o pessoal fez, né? Ah, isso. mas que até que eles colocaram, depende da peça. O 1,65 é para as peças mais complexas. E no final do mês tem que ser aquela média. Se você comprou por 30 mil de peça, tem que ter vendido por 60. Até porque a taxa em 10 vezes antecipado deve estar quase uns 20%, né? Não sei quanto está. Olha, depende da negociação das máquinas, né? Mas assim, se você tem um faturamento bacana, né? Você consegue bem menor. Hoje lá a gente paga menos de 10%. Aí, Mas tem que antecipado, negociar, né? Antecipado. Mas assim, tem que então, ligar lá, negocia, negocia, sempre negociando. Com certeza você vai achar uma boa condição. E isso também, já que você falou, Fernando, é um ponto muito importante. As maquininhas, né? Elas assim, o pessoal, eles colocam a taxa totalmente fora do padrão e às vezes pela falta de experiência a gente acaba abraçando. sim. E só depois de muito tempo, quando você vai bater um papo com alguém que tem a mesma Ah, situação que você, o cara tá pagando metade. E aí você liga, pede para baixar, eles vão lá e abaixam. E diminui a taxa. Então, assim, faz parte do nosso dia a dia também fazer essas negociações, porque isso faz sobrar lucro líquido. olha lá. Ela continua aqui, ó. É mais viável receber na hora ou receber depois de 15 ou 30 dias? Lúbia, se você tem caixa, se a sua empresa está saudável, se você tem no mínimo 3 meses de custo fixo, você pode evitar a antecipação para você diminuir o desconto que tem de taxas, né? A antecipação ela só é viável, vamos, né, colocar dessa forma, quando você não tem caixa e não está dando conta de pagar. Uhum. Ou numa escala diferente, onde você consegue fazer a antecipação, trazer esse valor para o momento presente, para colocar no investimento, desde que seja dentro da oficina, que vai ter mais rentabilidade, né? Então você sim antecipa, você pega e reinveste com mais lucro
do que o que daria aquele desconto ali da taxa da maquininha, né? Agora, ela falou um negócio ali, já que ela falou assim, de repassar os juros para o cliente. O cliente não gosta de pagar juros. É melhor você, igual você faz aí, né? Você embute no valor e fala, eu te parcelo até tanto, né? É Com melhor ter essa certeza, né? estratégia comercial, né? Eu te parcelo em 4 vezes, em 3 vezes, certo? Tudo vai da política da sua empresa, né? Mas é comprovado que quando você tem um parcelamento maior, se eu não me engano, uma pesquisa que eu li um tempo atrás, quando você aumenta o parcelamento de 6 vezes para 10 vezes, você tem um aumento de 27% nas suas vendas. Então, faz muito sentido você entregar esse parcelamento para o cliente se você está fazendo a precificação correta, porque Mas você vai já, ter muito mais lucro do que perda, né? mas já em valor. Em vez de falar que vai ficar mais no cartão, já tá Não, 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 não existe. Você vai dar desconto para ele pagar à vista, à porque vista, faz isso. sentido. Mas dez você vezes não sem vai juros. falar que vai. E isso atrapalha muito na negociação, inclusive, né? Você vai falar, Entendeu? não entendi, Não Fê. sei se você pegou, não sei se você pegou, Nubel. Vamos falar para o cliente que vai ficar mais caro. É. Entendeu? Você Até embute a porque taxa. não vai ficar mais caro. Já é o preço que você vende. Você vende no cartão e até 10 vezes sem juros. Porque a sua precificação de 2 de markup, com certeza cobre todos os custos possíveis da operação. Sem medo nenhum. Pode colocar que não tem problema. Né? O Pô, problema é entendi. você precificar por baixo, dar desconto e o cara passar no cartão. Aí não dá E certo. tem muita gente que é esperta assim, eles ficam Ah, negociando. com Pô, quando certeza. você faz, quando você faz, quando você faz, aí chega na hora, pá, você consegue parcelar para mim? Desconto é só à vista, né? E aí já entra em outro problema, né? Se você é o dono e tá lá cobrando, no final você vai morrer com um descontinho. Porque você é a última linha ali. Não tem para quem outra pessoa você dá uma desculpa ou falar com alguém. Mas quando tem a pessoa certa para fazer esse recebimento, ele vai só falar que a norma da empresa é aquela e não consegue abrir mão, né? Ó, o Venturini também teve na outra live. Eu lembro do nome dele, teve na outra live. Ele falou: se eu faturo 100 mil, ofereço parcelamentos em 10 vezes. A taxa já está embutida no orçamento. Quanto eu tenho que ter de capital de giro para não antecipar? Para não antecipar, Venturino, assim, o ideal que a gente entende, o que se fala no mercado hoje, de uma forma, mas é muito consistente, eu acredito que, assim, um pouco exagerado até, é você ter 12 meses de custo fixo. Se for seguir o pé da letra ali, né, como se fala. Eu acredito, em cima dos cálculos que eu faço dentro da oficina e dentro dos nossos mentorados também, que de uma forma muito tranquila, 6 meses você está muito bem amparado. Mas a partir de 3 meses de custo fixo, você consegue sim fazer esse controle, até porque não é tudo que você passa na sua máquina que é crédito parcelado, né? Tem muito recebimento. Hoje o Pix facilitou muito, né? Então, às vezes, o cliente ia pagar no cartão, só que na correria ele vai ter que pedir para alguém retirar o carro, e ele vai lá e manda o Pix. Então, facilita isso também. Não é tudo que você vai passar no cartão. Então, a partir de 3 meses, se você tiver 3 meses de custo fixo ali, você já consegue iniciar nessa diminuição, né? Por exemplo, se você tiver duas máquinas né, de empresas diferentes, você pode optar por não antecipar de uma e fazer antecipação só de outra. Ver o reflexo que isso vai trazer para a sua operação. Se sua operação estiver saudável, você vai estar acumulando caixa nesses meses, então você não vai estar sentindo. Então você vai poder gradativamente ir diminuindo essa porcentagem que você passa na máquina que antecipa e jogando para que você não antecipa, para que você diminua essa taxa de máquina até o ponto de você zerar.
Geralmente, isso leva até 12 meses para acontecer, para zerar, para acabar, né? Você vai tirando Mas aos vale poucos, muito a né? pena, também vale muito a pena porque você Vai. vai conseguir zerar isso daí. Se tiver uma redução gradativa, né? Não pode ser 100%, né? Mas indo de pouquinho em pouquinho, certo? Já? Com certeza. Ficou claro? É o Venturini que perguntou, né? Isso, Então, se você fizer dessa forma, mas no final, assim, de uma forma gradativa, no mínimo 3 meses de custo fixo, né? isso. Entrando agora em hora técnica, Gerard, vamos falar um pouquinho sobre serviço. A gente falou bastante sobre peça, sobre quanto Uhum. cobrar em cima da peça. A gente cobrar direitinho para poder ter lucro, certo? Para não poder entregar numa margem negativa às vezes. E agora a gente falar sobre um pouquinho sobre serviço, né? Quanto cobrar em cima do serviço, em cima da hora que a gente está entregando ali. Exatamente. Na parte do serviço, você também tem que ter o cuidado para você não precificar serviços básicos de uma forma totalmente discrepante, né? E aí você perder cliente na sua região. Porém, é importante que você faça a pesquisa de mercado para entender o que está sendo praticado, mas não é exclusivamente a pesquisa de mercado que vai fazer com que você faça a precificação do seu serviço na oficina. E isso é o maior erro que a gente consegue enxergar hoje nas oficinas, né? O cara abre a oficina, investe uma grana, tem uma estrutura diferente e ele vai no mercado, entender o que está sendo cobrado e em cima da precificação de outros clientes, de outras oficinas, ele coloca a dele, sendo que os custos são totalmente diferentes. E aí é onde que começa errado, né? Você começa errado e para identificar, quando dá tempo, né? Você ajusta ali o caminho, mas geralmente, começando errado, a tendência é que no final você vai consumindo mais em cartão de crédito, parcelando mais coisas, buscando crédito no mercado e com essa precificação errada, você não vai conseguir resolver o seu problema, então você vai se endividar e vai quebrar, né? Isso é o caminho das oficinas que não precifica certo. Isso é o que aconteceu com a gente no começo, de falta de conhecimento de precificação, e é o fato que ainda acontece e ainda pega muito nas oficinas hoje. É isso. Bom, o Venturini, ele perguntou aqui, cliente chegar para trocar a pastilha que está pegando no disco. Como faço ele enxergar que eu estou resolvendo um problema vendendo as peças com a mão de obra? Repete para mim, Fernando, por favor, cortou. Ele falou assim, se o cliente vier trocar pastilha que está pegando no disco, como Uhum. faço ele enxergar que estou resolvendo um problema, né, e não vendendo as peças com a mão de obra? Ah, Como isso, assim, você precisa gerar o valor para que essa venda aconteça e o cliente tem que enxergar esse valor. Você precisa mostrar, se tiver presencial, lá, você vai, mostra para ele no carro o que está acontecendo, mostra o que aconteceu, por que chegou naquele ponto, por que danificou, e você vai ofertar a substituição, e quando vir aquela famosa, né, aquele famoso questionamento que tá caro ou tá mais caro do que em tal lugar, você precisa explicar que você vai aplicar essa peça, você vai ficar responsável pela garantia da peça e do serviço. Qualquer tipo de problema que dê durante o período de garantia, você vai resolver e ele não vai ter transtorno nenhum. Não vai ter preocupação, não vai ter custos adicionais e com isso é o melhor caminho fazer a substituição fazer o serviço já com a peça dentro da sua oficina, porque você vai dar todo o suporte possível dentro dessa operação, dentro desse serviço. Precisa mostrar esse valor para o cliente para que ele entenda. Não só falar para ele, pega lá a peça, então que eu instalo, vou cobrar sua mão de obra de você. Né? Esse é o caminho que você tem que fazer, demonstrar sempre o
benefício de você estar fazendo o fornecimento completo do serviço e da peça também. Se você mostrar, demonstrar para o cliente, com certeza ele vai entender esse valor, né? O grande problema é que hoje a gente não tem esse. Acha que vai estar perdendo tempo falando. E não, É, faz parte da venda, faz parte da negociação. O cliente está certo em querer um preço menor, né? Faz parte. Porém, a gente precisa mostrar o valor, com certeza. e às vezes levar um pouquinho pro lado emocional, né? O freio é um item de segurança. O cara tem família. Imagina ele sofrendo um acidente porque o freio tá ruim. Aí ele vai arrumar o freio com qualquer um. O item mais importante que pode evitar de acontecer, que pode proteger a família dele, né? E por Gera isso que, valor, traz o benefício que você comentou, né? sim, por isso que você é o técnico, ou quem você contrata para estar fazendo esse atendimento tem que ser um consultor técnico para fazer a explicação técnica para ele, para que ele entenda e enxergue esse valor, né? Não só falar, então, eu vou cobrar sua mão de obra, eu vou cobrar, se for com a minha peça é mais barato, com a sua ficar mais caro, sabe? São coisas que não cabem mais no nosso segmento, ficou lá atrás, né? Até um certo tempo resolvia, era assim que era tratado. Mas hoje não tem necessidade, a gente já tem subsídios para fazer uma negociação muito mais transparente com o cliente e você tem como obrigação fazer toda a explicação técnica. E se você fizer da forma correta, com certeza ele vai entender que faz sentido ele trocar o disque, a pastilha, o fluido de freio, lubrificar os pinos e fazer uma limpeza no freio traseiro, porque vai levar segurança para a família dele. É isso. Já não vira mais só trocar pastilha. Isso, é isso aí. Vamos entrar rapidinho na formulação da hora técnica, porque é um conteúdo um pouco mais denso, Esse é mais denso. né? A gente vai dar E uma começar isso, pitada, uma pincelada aí só por cima. que E dava, aí temos depois para duas escolhe quem lives, né? precisar de ajuda, Fernanda. Aí você escolhe uns três aí que chamar no direct e a gente faz um individual para gente ter esse contato com a galera também e para poder ajudar aí. Acho que Esse é o propósito principal, né? da próxima a gente separa, né? Que ficou Não, bastante, o tema bastante. de precificação, ele tem que ter tempo, né? Porque ele é complexo e ele é importante, né? É um dos mais importantes. Mas, assim, se o pessoal tiver com mais dúvida referente à peça, a gente pode dar sequência na parte das peças e depois fazer outra live só falando da formulação da hora técnica. Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser colocar aí, Vai mandando aí, pessoal. A gente vai esticar um pouquinho aqui para tirar o máximo possível de dúvidas, seja da parte de precificação de peças. Vamos começar aqui a parte de serviço. Dá pra gente aí, ó. Perguntar o que. Qualquer dúvida, por mais simples que seja, precisa ser sanada. Porque todo mundo amanhã vai começar a cobrar o preço justo, cobrar mais lucro, né? Começar a finalizar agosto com mais dinheiro no bolso e setembro, né, do jeito certo. com certeza. Acho que Então tem uma vamos lá. pergunta aí, Fernando. Não estou conseguindo ler Tá, tá que foi pra inteiro. cima? Não, não, acho que no Nova não tem não. Vamos lá então para Tem. serviço. Tá. Era do Venturini. Já foi. Não, já foi, esse mesmo. Já. Referente à hora técnica da oficina, que é a mais chatinha de calcular, porque, como eu falei, ela depende de outro dado financeiro. Tem algumas formas de fazer o cálculo, né? No mercado aí tem muita gente pontuando de formas diferentes, pontuando você fazendo em cima do custo fixo, mas que é o que a gente vai passar. Mas hoje já tem gente colocando também uma parte do variável, outro calculando com a porcentagem do faturamento. Então tem várias formas de fazer. A forma que
não dá errado é se você fizer em cima dos custos fixos. Porque você garante o pagamento do custo fixo da sua oficina. Então, né, nesse ponto, não dá errado. E se você estiver precificando as peças do jeito correto, é lucro de um lado e lucro do outro. Não tem como fechar negativo. Para você fazer esse cálculo, você precisa então pegar o seu custo fixo, você precisa identificar o seu custo fixo. Se você tiver um sistema de gestão aí, com certeza ele já vai trazer para você em algum relatório, em alguma linha. E aí você pega lá que é o aluguel, né, água, luz, todo o seu custo fixo. E você precisa dele para a gente iniciar o nosso cálculo em cima o nosso cálculo da precificação. O custo fixo é a base para que a gente possa avançar nessa precificação. Se você não tiver o dado exato do custo fixo, você vai calcular de uma forma equivocada para cima, ou você vai calcular de uma forma equivocada para baixo, né? Então precisa de bastante cuidado com esse primeiro dado, né? Então, se você não tiver, primeira coisa é buscar primeiro esse número para que depois a gente possa fazer o cálculo da melhor forma possível, certo? Certo. E nesse cálculo aí inclui tudo, né? Mão de obra, toda É, a a- o equipe. cálculo da mão de obra é voltado direto para o que o markup das peças não cobre, certo? Tá. É o conjunto que a gente vai conseguir unir ali agora. Você pegou o custo fixo da oficina? A gente vai precisar achar agora as horas vendáveis da sua oficina, as horas que você consegue vender. Então vamos colocar um exemplo aí por cima, uma oficina que trabalha de segunda a sexta, o técnico trabalha ali 8 horas por dia, né? Se a gente calcula para mim, Fernando, por favor. Vou fazer aqui, pode falando. É. Você vai pegar, identificou o custo fixo e você vai achar quantas horas esse mecânico vai fazer por mês aí. 22 dias, mais ou menos, né? Uhum. 22 dias, 8 horas por dia. Quanto que deu, Fernando? As 176 horas no mês. 176 horas no mês. Vamos imaginar que você é sozinho, tá? Você começou sua oficina agora, você é sozinho e você vai calcular a sua hora. Você vai pegar os seus custos fixos e vai dividir ele pela quantidade de horas que você trabalha no mês. Vamos pegar vamos tentar pôr um exemplo aí, uma oficina com custo fixo sendo uma pessoa só, vamos colocar 10 mil, Fernando, de custo fixo, Vamos lá, 10.000. dividido por 176, que são as horas que a gente trabalha ali no mês, né? Se a Trabalho. gente trabalhasse ali 8 horas por dia, de segunda a sexta, 22 dias. Isso. A nossa hora daria 56,81. É isso, Fernando? Isso. R$ 56, isso mesmo. R$ 56,81. Isso é o suficiente caso a gente tenha que pagar só o fixo. Porém, a gente precisa Empatar. também só pagar. Isso é o para pagar. Então, nesse caso, para você ver que assim, uma oficina com custo fixo mínimo, você começou ali, você está sozinho, você paga o seu aluguel e ali é só aquelas despesas básicas mesmo. Uma hora técnica de R$ 56 já pagaria, já mataria ali, você já consegue empatar. Porém, a gente precisa voltar um pouco e desconsiderar algumas horas ali, porque a gente está falando de colaboradores. A gente vamos levar para a linha que a gente tem colaboradores na nossa oficina.
Vamos falar que é um colaborador seu, tá? Que está fazendo isso daí. Ele não trabalha às 8 horas sem parar, né? Direto, produzindo ali o tempo inteiro. Então, a gente precisa, para fazer esse cálculo de uma forma razoável, a gente desconsiderar, no mínimo, 30% desse tempo. Então, você pega lá os 176, Fernando, que é as horas que a gente tinha no total, e a gente vai desconsiderar 30%. Coloca para mim, por favor, 176 menos 30%. Vou botar aqui vezes 0,7, gente. Estou tirando 30%. Então, assim, 123 já. A hora jamais que dobrou aí, né? Isso. Então, a gente desconsiderou, eu acho que tem que diminuir lá, Fernando. Deixa eu ver aqui. A hora aumentou, é É, isso? exatamente, a hora vai aumentar. Então tava 56. 176, você Isso. vai tirar 30% dos 176. Que ficou 123. Isso. 123 horas. E os 123, você vai dividir os 10.000 por 123. E a nossa hora saiu de 56 e pouco para 81 e pouco. Só nessa desconsideração do tempo que o técnico passa tomando café, indo no banheiro, batendo um papo ali com o amigo, ou às vezes esperando uma peça que não chegou, desconsiderando esses 30% aí, a nossa hora já sai de 56 e vai para 81. Só que isso ainda é só para a gente empatar. A Só para gente não tem empatar. lucro. É. E agora você vai falar, você que vai falar quanto você quer ganhar de lucratividade, de lucro no final, na última linha. Hoje, no cenário nacional, uma empresa considerada saudável, ela tem de lucro líquido a partir de 2 dígitos, que é a partir de 10%, a gente já considera uma oficina, uma empresa lucrativa no Brasil. Porém, quando vai para o segmento de oficina mecânica, a gente começa a partir de 15%. E o que eu indico, e o que a gente busca praticar na nossa oficina e nos nossos mentorados, é, no mínimo, a gente trabalhar ali com 25%, a partir de 20%, na verdade, mas buscando o alvo de 30%. Então, para você não errar, você calcula esses 81 e 30, que seria o que a gente está empatando, você coloca mais 30% em cima disso daí. Então aqui, essa daqui seria o para empatar. Esse aí Para está ter, empatado. 81 e para 30 a gente ter está empatando. lucro, aí eu vou multiplicar aqui por. Opa, Mais deu quanto? 30%. Era 81? 81 e 30, se eu não me engano. 81,30 é a hora é o custo da hora. Exatamente. Vezes 4 não, vezes 30%, né? 1,3. Então eu teria que cobrar isso, é isso? 105? No mínimo, 105, a sua hora já sairia ali com uma busca de 30% de lucro no final do mês, juntando com aquele markup que nós colocamos e considerando esse custo, né? De uma oficina que tem um custo de 10.000 só. Mas isso é muito pouco, né? Então, por isso que a gente tem que colocar dentro da nossa realidade. Você tem que fazer esse cálculo com o seu número. E só vai dar certo se o seu número do custo fixo estiver perfeito no seu sistema. Só a partir daí que você vai calcular e vai conseguir chegar no número exato. E aí, nesse caso, a gente está falando de uma oficina com um técnico apenas. Mas com oficinas que tem dois, três, quatro, que tem mais de um técnico, o que a gente vai fazer? Pegar as horas dele ali, que foi aquele cálculo que nós fizemos, né? Que deu 22 dias vezes 8 horas trabalhadas, que deu, no primeiro momento, foi 176, né? Isso. A gente vai somar as horas, ou multiplicar, né? Se for três técnicos, por exemplo, a gente vai fazer vezes 3
E daquele montante, a gente também desconsidera 30%, que é a pausa para o café, aquela voltinha, o banheiro, a conversa, procurando ferramenta, né? Quando a oficina está um pouquinho bagunçada. E aí a gente tem sim os 70%, que é o justo, onde que a gente vai pegar e dividir o nosso custo fixo pelaquela quantidade de horas e no final acrescentar os 30% de lucratividade, que é o que a gente quer atingir no final do mês. Então, para fazer esse cálculo, você precisa, primeiramente, do custo fixo, depois disso, a quantidade de técnicos que você tem e as horas que trabalha. Então, oficina que trabalha de sábado, o cálculo é diferente. Oficina que só trabalha até sexta, o cálculo é um pouco diferente. Então, hoje a gente está mostrando aqui a forma geral de fazer, mas cada oficina tem uma forma de calcular porque o cenário é diferente. Mais técnico, menos técnicos, mais horas trabalhadas, menos horas trabalhadas. Quem trabalha no sábado até o meio-dia é uma realidade, quem trabalha até as 3 horas da tarde é outra realidade. Então, o cálculo é feito em cima da especificidade da sua oficina, né? Não, por isso que não pode, às vezes, abraçar muita coisa que a gente vê na internet e levar para dentro da nossa realidade, sendo que não é específico para o que a gente está produzindo, né? Então, tem que isolar algumas coisas que a gente vê aí para só pegar o que é válido para nós. Então, isso é uma, é uma fórmula, mas que para ser aplicada, ela tem que pegar os números, os detalhes específicos de cada empresa, de cada oficina. Essa aqui dá uma aula bem completa, né, cara? Essa, se a gente for falar o, o total e calcular e somar, dá umas 5 horas aí, bem falada, com certeza. É isso aí. Mas Bom, será que o pessoal entendeu aí? Quem quer perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade. pessoal, isso aqui a gente vai dar só uma breve introdução na parte de hora técnica, né? Mas resumindo o que o Gerard falou, né? Você precisa ter seu custo fixo, saber quantas horas aí tua equipe produz, se é de segunda a sábado, se é de segunda a sexta, dividir para ter um número para pagar a conta e botar uma margenzinha, né, Gerard? De 30% é isso, né? Acima, né? Assim, no mínimo isso para que a gente possa crescer, né? Tem que ter Para um que custo, faça sentido você empreender, senão não faz sentido. tem que ter um custo fixo bacana também, né? Porque senão você vai ficar um Se o custo seu muito custo fixo alto. estiver fora do padrão, aí já é uma despesa que você vai ter e não vai dar para calcular da forma certa também, né? Acho que a gente faz uma aula mais pra frente, mais completa, né? Sobre esse assunto, Vamos, né? vamos fazer. Acho que a Núbia Ó, perguntou aí. isso. Pessoal, se tiver mais alguma dúvida, vai mandando aí, tá? Que a gente vai esticar aqui só para responder o pessoal. Pode perguntar sobre precificação, sobre qualquer algum outro tema que vocês tenham dúvida. Aproveita aí, a gente sabe da correria do dia a dia, né? Tá todo mundo que parou aqui para ver. Pô, parabéns aí, cara, tá buscando conhecimento. O Gerard que tem experiência aí de mais de 6 anos, né, com gestão de oficina, tá aqui para realmente tirar a dúvida, poder ajudar. Tem aqui o Elivelton. Tenho dificuldade com estoque de peças. Moro longe das casas de peças e não tem recursos para ter em estoque. O que é para fazer aí, Gerard? Oi, Livelton. De uma forma bem simples, cara, você tem que buscar os melhores fornecedores, né? Que não é casa de peça, vai ser os distribuidores. Geralmente eles estão um pouco mais longe, demoram um pouco mais para entregar, mas você vai ter que fazer essa compra e casar isso com o prazo que você vai dar para o seu cliente. É muito mais cômodo, mais rápido você atravessar a rua, pegar na autopeça, instalar, só que vai estar mais caro, né? E aí você vai acabar não sobrando o que tem que sobrar. E se você for praticar o markup, que tem que ser a média do final do mês, vai ficar muito caro para o seu cliente. Então, busca aí os fornecedores, estende o prazo um pouco mais com o cliente, para que você consiga ter uma lucratividade e também entregar um preço melhor para ele, né? Então, vai ter que ter essa combinação para dar certo. Referente ao Encomenda. estoque, pode falar, Fernando. Pode falar. Não, fala aí, fala aí. Termina. Referente ao estoque, uma conta bem básica para não errar na quantidade, hoje o ideal é a gente trabalhar com 30 dias de estoque. Não precisa mais do que isso,
para que a gente não fique colocando dinheiro deixando parado lá na oficina. Então, pega o último mês, vê quanto você comprou de peça, vê essas médias, né, dos últimos meses, quanto foi. Pô, compro, em média, eu compro 20 mil de peça por mês. Seu estoque precisa ter 20 mil. Claro, né, das peças que mais saem, para que você não tenha que buscar um óleo na casa de peça, mas das peças que mais saem para que você consiga atender o cliente também num serviço rápido, mas que você não sobrecarregue seu estoque ali com peças que vão ficar um bom tempo lá sem sair, e esse dinheiro poderia estar sendo investido em outro lugar e tendo muito mais retorno do que lá parado na prateleira, né? O que eu ia complementar você é que ele falou que não tem recursos para ter em estoque. Então, aplica já a partir de amanhã, né, a margem em cima das peças que o Gerard É, comentou. Pra você ter dinheiro, recurso para poder ter o estoque, tá? Se o estoque tá exatamente. baixo, começa a Se você cobrar o justo precificar a dele. partir de agora, daqui uns 40 dias aí, né, para fazer um caixinha, você já vai começar a ir montando seu estoquezinho aí. Monta com calma, é, faz do jeito que dá para fazer, né, inicialmente, mas o ideal é a gente tentar manter isso daí em estoque, pelo menos 30 dias. Com certeza, a maioria das oficinas que tem estoque estão com muito mais estoque do que deveria ter, né? E isso é um Ó, e outra, problemaço. ele falou aqui que tá longe das casas de peça. Cara, se o cliente dele tá na região, os clientes dele também estão longe, né? É uma oportunidade para ele também, né? Com Assim, certeza, né? É uma oportunidade de fazer negócio. É só combinar direitinho os prazos ali que dá certo, viu? isso aí. Pessoal, se tiver mais alguma dúvida, vai mandando aí. Vamos para próxima dúvida, da Núbia. Meu técnico trabalha com uma porcentagem de 40%. Seria bom eu trabalhar com ele assim ou pago um fixo para ele? Trabalho de segunda a sábado. Olha, 40% do meu, eu acredito que você está falando só na mão de obra, né? De obra, deve ser a mão de obra. Se for isso, se a sua hora não tiver calculada da forma certa e você estiver pagando tudo isso daí, você não tem um colaborador, você tem um sócio, porque ele está levando a metade do seu dinheiro, ou mais da metade, né? Pô, a Núbia falou, não, a Núbia estava cobrando, acho que era 10%, Núbia. Deixa eu pegar aqui para cima. Não lembro se era ela que estava cobrando 10%. Aqui, ó, ela mesma, ó, Núbia. Você estava cobrando 10% na peça. Mais 40% da mão de obra já. Fecha. Olha, a Nubia que pode responder para a gente aí se está sobrando bastante dinheiro, né? Mas os números, esses números mostram que não é o que a gente tem que trabalhar, tá? 40% é um valor agressivo, né, na mão de obra. Você pode ajustar isso melhor e você pode precificar também essa parceria com seu colaborador com peça e mão de obra, né? Hoje é a forma que a gente faz lá na oficina, a gente indica também que seja feito dessa forma com os nossos mentorados, que aí é um cálculo mais fácil de fazer e que você não vai ter tanta perca. É fácil de identificar quanto tem que cobrar e quando você pegar o final do mês, o que ele está recebendo, você consegue fazer o cálculo inverso e entender lá se está tudo certo, né? Mas isso é um tema também bacana, Fernando, para a gente já marcar para fazer numa próxima live aí, que também dá um bom papo. Mas 40% no tá muito, tá bastante, viu? O que que ela cobraria? Porque amanhã a Núbia, a Núbia amanhã vai aumentar a peça dela para 1,65, que ela falou aí com a gente. No Certo, mínimo, Núbia? vamos lá, no mínimo, hein? Por 1,65. favor. E aí, o que que ela poderia pagar pro mecânico dela? Ela Olha, tá perguntando por fixo? cima, Ela cara, falou, por cima, colocando assim, em peça e mão de obra, Nubia, que é o mais fácil de você levar e é o mais justo também, porque faz com que o mecânico aplique o checklist de uma forma mais cuidadosa, não é é para verdade. empurrar serviço, tá? É para fazer o checklist no carro do cliente, entender o que é que tá bom, o que tá ruim, comprovar com foto e vídeo, e aí você passar o orçamento. Você pode ter uma margem aí, ele tem que estar levando para casa entre 8 e 12% do que ele produz por mês. Isso já foi, a gente já falou
no podcast lá, né, Fernando? Mas uma conta bem básica, assim, a gente pega a média aí, 10% do que ele produzir. Se ele produz 50 mil por mês, ele tem que estar levando 5 mil para casa. Estou falando de produção de peça e mão de obra, né? Mas a sua precificação tem que estar ajustada, tanto na parte da peça, tanto a precificação da sua hora técnica também. Cobrar barato na peça não vai dar o dinheiro que ele precisa, né? Não vai dar o valor que ele Exatamente, não precisa. vai dar. E aí o cara vai produzir pra caramba, não vai ganhar o que é o justo para ele. Primeira oportunidade, ele vai meter o pé e vai receber muito mais em outro lugar fazendo a mesma coisa que ele fazia. Porque a gente Uhum. não está sabendo precificar a nossa peça e estão prejudicando, além de nós mesmos, estão prejudicando nossos colaboradores, né? Mas ela já respondeu aí que ela falou que não está Ó, sobrando, não, está faltando. o pessoal tá Então, sacaneando aqui, ó. O pessoal tá sacaneando o Nubia. O pessoal tá de sacaneando. 40%. Vou trabalhar pra Nubia. Olha cara, eu aqui. vou te falar que por 40% eu vou também, hein? Sem dor de cabeça nenhuma, só precisa trabalhar isso aí. Ela que Ô, vai pagar Nubia, todas as contas. Quem é não quer, né? brincadeira, tá? A gente fala todo dia com muita gente, tá? A gente falou que realmente é a realidade, né? Esses dias para trás eu até peguei essa semana passada, né? Tinha uma pessoa falando com a gente aqui sobre a mentoria. O mecânico dele ganhava 50%. Aí ele tirava 10 mil. E o gestor não tirava metade. Tirava metade. Esse cálculo, ou ele está praticando uma mão de obra muito, assim, já abusiva na região, né? Ou ele é muito bom mesmo, que o pessoal paga isso daí para ele, ou ele está ganhando menos. E era o caso dessa É, situação, era o caso, né? O é técnico fazer, ganhava muito mais do que ele. fazer o ajuste, porque senão não funciona. Próximo aí do Antônio, ó. E como cobrar uma troca de pastilha, que é algo bem mais simples do que uma embreagem, por exemplo. Cara, esse tipo de precificação de serviço, assim como a peça que a gente coloca lá, olhando o mercado histórico também, aí sim a gente tem que levar um pouco em consideração, é a mesma coisa. Se a média o pessoal está trocando uma pastilha, sei lá, tá uns R$ 70 para trocar uma pastilha, se você estiver cobrando 200, sabe, é um serviço muito simples, tá muito fora, né? Mas você não é obrigado a cobrar os 70 se a sua oficina precisa de 120. Mas não precisa ser só uma troca de pastilha. Pode ser uma troca de pastilha com um silenciador, com a higienização, com a conferência do fluido, mandando as fotos para o cliente, provando para ele o que está sendo feito, deixando separada a peça para entregar para ele no final, quando ele for retirar o carro. Esses pontos faz o cara pagar para você os 120 e mesmo sabendo que tem que um lugar que cobra 70. Porque esse cuidado todo na execução, na tratativa, no cafezinho quente que está lá para ele tomar, na televisão, no ar-condicionado da sala de espera, faz sentido para esse cliente, né? O cara que só quer preço, ele não vai pagar. Isso aí é fato. Mas a gente não pode trabalhar para o cliente que só quer preço, né? Aí a gente tem que abrir aquelas lojas de R$ 1. Vocês acham que não tem mais loja de R$ 1, né? Mas tudo é 99. R$ 1. Tudo que você quiser, a panela é R$ 1, a jarra de suco era R$ 1, tudo era R$ 1, né? Acabou, Mas agora tudo hoje não existe mais. Eu acho que não tem mais, sei lá. agora é tudo R$ 50, R$ 100, sei lá quanto que é. É isso Acabou. Não aí. tem mais nada desses preços. Vamos lá, pessoal, mais alguma dúvida sobre precificação ou também sobre algum outro tema? Nós vamos trazer aí na próxima live mais um tema sobre precificação voltado para a hora técnica, para a gente poder fazer uma aula mais completa. O Thiago que falou que a melhor venda é a melhor compra. Sabe Comprar quem é esse barato. Thiago aí, Fernando? Ah, acho que eu sei quem que é. Esse Thiago aí, se ele não estiver comprando certo, a gente tá com problema, hein?
Tá lascado, é? Esse Thiago aí vai quebrar a gente. Esse Thiago aí é para ser é o nosso consultor, né? O nosso supervisor lá do comercial da nossa oficina. O Cara que faz um CR7, que trabalho loucura. bacana demais lá. E é uma máquina, hein? Postei um stories um tempo atrás dele aí que ele tinha vendido 223, 224 mil, só ele, dentro do mês. E Uma sem máquina. empurrar nada, tá? Vendendo, mostrando, provando, ajudando o cliente a deixar o carro dele dentro do que é o essencial para ele fazer uma viagem com a família, para manter as condições do carro dele boa ali, né? Mas vou dar até uma conferida amanhã, Thiago, se tá tudo certo lá, porque a gente precisa de uma graninha aí pra gente investir mais. É isso aí, gente. Resumão da live, Gerard. Cobrar o justo, né? O justo, nada mais que o justo, tá? É, não precisa empurrar nada, não precisa empurrar serviço. Oficina que faz, que pratica esse tipo de ação, ela tá fadada a quebrar. Cobra o justo, o necessário para sua empresa viver com lucro, que é para isso que você abriu o seu CNPJ. Você não pode só trabalhar para pagar as contas, né? Tem que ser uma coisa justa. Você faz a diferença ali na sociedade, você está empreendendo, você está ajudando na parte social do Brasil, do seu estado, do seu município. Então você precisa sim ser reconhecido por isso e o reconhecimento é o lucro, né? Só que você precisa gerar valor para o seu cliente. Até o Thiago, eu até falei para o Thiago uma vez, se precisar tomar 10 cafés, Thiago, no dia com o cliente, você vai lá tomar os 10 cafés. Atende o cliente um por um, cada caso é um caso. Bate um papo com ele, entende o que está acontecendo. Às vezes ele não soube, não conseguiu expressar direito ali no primeiro momento, que você está fazendo aquela anamnese, mas depois lá no café, conversando direito, o cara se solta e começa a falar qual que é o barulho, que é aquele nhen, que é aquele nheco-nheco que está fazendo, aí você já identifica essa linguagem do mecânico aí e consegue entender o que está acontecendo, passar um orçamento e em cima do que o cliente está precisando. Mas se você só chegar, pegar o carro do cliente e dar tchau para ele, não vai ter essa conexão, ele não vai sentir a vontade de passar tudo para você, e a gente vai acabar fazendo um diagnóstico ali equivocado, que não vai dar satisfação para o cliente e vai dar prejuízo no final para a oficina e para o cliente também. Então, cobrar o justo, cobrar o certo e gerar valor para o cliente. Isso vai fazer sobrar o dinheiro no final do mês ali. É É isso, isso aí? pessoal. Acho que a gente encerrou. Gente, para você que quer aprender mais sobre precificação, que quer desenvolver mais a tua oficina, as partes de gestão, marketing, vendas, tá o Gerard aqui, que está na live com a gente aqui. Tem um trabalho de mentoria individual, onde ele vai pegar na tua mão, de forma individual, vai entender a tua operação, a tua oficina, o que que você está cobrando, o que que você não está cobrando, como que você está precificando as peças, como que você está precificando a sua área técnica, como que você está pagando a tua equipe, como que está teu financeiro, vai enxergar toda a tua operação e vai traçar um plano de ação estratégico, certo, Gerard? É Plano isso de aí, cara. crescimento. Aqui a gente não vamos ficar dando uma de vendedor, não, até porque não é o nosso perfil, por mais que a gente tenha que vender e gerar valor, porque foi o que eu acabei de falar. Mas nós temos sim a nossa mentoria que é individual, tá? A gente não faz aquela em grupo, joga um monte de gente dentro e não consegue dar atenção para ninguém. Não fazemos também aqueles que é um final de semana, só 2 dias, 3 dias, e depois cada um que se vira. A A gente faz motivação um baixa. trabalho. Você vai lá, a adrenalina vai lá em cima, você chega, você fala, meu, vou matar todo mundo, agora eu vou voltar segunda-feira, tu vou ficar milionário. Aí na primeira vez que o cliente vai lá, tá caro, você não sabe mais o que fazer, né? Então a gente faz um acompanhamento que é no mínimo de 6 meses. E aí a gente consegue sim resolver tudo que tem dentro da oficina, de qualquer ponto. Precificação, contratação, que é um tema que a gente vai falar em breve,
demissão, que é uma coisa assim, um tema muito complexo, muito sensível de falar, mas tem que ser falado e tem que ser executado da forma correta e justa também. Então, quem quiser algum tipo de esse tipo de atendimento, a gente tem esse serviço. Quem quiser uma coisa inicial, mais básica, a gente tem um curso também, Fernando, que a gente já vai liberar lá a plataforma, né, para o pessoal poder fazer aquisição e fazer as aulas direto e sem enrolação. Tá? As aulas são de temas específicos, curtas e diretas. Ficou com dúvida? Vai ter uma aula ali só de precificação. Ficou com dúvida? Tem uma aula só de cultura da oficina. Tem uma aula só de contratação. Você volta, assiste quantas vezes quiser e consegue com certeza ter um resultado. Não quer fazer mentoria, não quer fazer curso? Live toda semana gratuita que a gente vai fazer. Acompanha o Então, canal aí, acompanha. não tem como você não aprender, só se não tiver afim mesmo. Não tá com grana para investir, acha que não vale a pena, não quer, não tem problema nenhum. Faz pelo menos acompanha as lives. Depois a gente vai começar a mandar no YouTube também, né, Fernando? Isso. Então vai ficar o conteúdo gravado lá de forma gratuita. O importante é que a gente consiga trabalhar, e hoje estava até conversando com o Giovanni, que é nosso gerente lá, trabalhar de uma forma mais leve dentro da nossa empresa, que não tenha que chegar todo dia estressado ou chegar bem e no primeiro momento que você pisa na oficina você se estressar por várias coisas que estão acontecendo e você não está conseguindo resolver. Então vamos estudar, vamos entender o caminho para que a gente possa ter satisfação de ter a nossa empresa. Porque hoje, principalmente no nosso ramo de oficina mecânica, é só choradeira, né? É só sofrimento. Toda vez que entra, o pessoal vem buscar a gente vai bater um papo, tá todo mundo com muita dificuldade em vários temas. Isso é muito ruim. E estamos com essa dificuldade por falta de busca de conhecimento mesmo. Então vamos apertar nesse ponto, vamos estudar, vamos buscar e vamos sanar esse tipo de dúvida, todos os pontos que precisar resolver, para que a gente possa ter uma empresa saudável. O mais importante é que você termine o seu dia cansado, porque foi puxado mesmo, mas assim, a ponto de você conseguir chegar em casa e conseguir bater um papo com a sua esposa, ou com seu marido, brincar com as crianças, e no outro dia, é assim, é outro dia, né? Mas quando a gente chega em casa e não consegue desligar, e não consegue dormir, e já acorda pensando, pode ter certeza que não está certo, não é esse caminho, né? E eu, meu sócio, nós lá da oficina, a gente passamos muito por isso e por conta disso também buscamos a melhora aí. E hoje a gente consegue estar tentando transmitir um pouquinho do que a gente sabe, né? O pouco que a gente sabe, porque a gente tem muito para aprender. É isso, cara. Abrir negócio no Brasil, abrir qualquer tipo de negócio não é fácil, né? A oficina é um negócio difícil, a gente entende a realidade do segmento, vive na pele todos os desafios, mas é um negócio que pode ser muito lucrativo, tá? Que pode realmente mudar a vida, né, de uma família, de mudar a sua vida que tá aí às vezes 1 ano, 2 anos, 5 anos batalhando, ainda não viu ali aquele resultado todo, né? Mas tem saída, gente, tem saída, tá? Se vocês quiserem, né, um acompanhamento mais próximo, tem o trabalho do Gerard, tem o material, tem o curso que está saindo, tem o material gratuito. Só não pode ficar parado sem querer evoluir, Exatamente. certo, Gerard? Faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Pessoal, para quem está no grupo do WhatsApp, o link está lá, tá? De aplicação. E qualquer coisa, fala com o Gerard aí, manda uma mensagem para ele aí no privado. Exatamente. Manda aí um direct, pode ser que demore um pouquinho para responder, mas eu costumo responder todo mundo aí com certeza, tá? E é isso aí, galera. Obrigado por quem acompanhou a gente até agora, né? A gente não está conseguindo cumprir com a palavra, né, Fernando? Porque era 40 minutos a primeira live, foi 1 hora e pouco. Essa a gente combinou de fazer 1 hora e agora está batendo 2 horas. Mas, se tem gente que ficou até agora, acho que a gente conseguiu. Acho que está dando certo, né? Meu objetivo, pessoal. Isso aí, gente. Até Galera, mais. obrigado, boa noite. Valeu.